A paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo hoje a mais um episódio aqui do Apostolicast, novamente aqui da Matriz de Esteio da Biblioteca. E hoje estamos aqui com a companhia das irmãs, que até então não tinham aparecido muito nesse quadro, mas estamos inaugurando aí um episódio novo, onde a voz feminina da igreja vai aparecer. Estou muito empolgado, porque hoje estou com a minha excelentíssima esposa aqui, esse lindo rosto, a irmã Esther, tá bom? Minha esposa. Estamos aqui também hoje na produção com o irmão Edson, que está no fundo. Dá um salve aí, Edson. Salve. Fala mais alto, fala mais alto. Salve. Salve. Salve do irmão Edson, que está com nós hoje nos bastidores. E hoje estamos aqui também com a irmã Jennifer e com a irmã Kathleen, que estão nos presenteando com a sua presença aqui, lá de Viamão, certo? Certo. Isso. Do pastor Éder. E rapidinho, irmã, se apresentem para nós. Eu sou a irmã Jennifer, eu sou da igreja de Viamão. Não sei mais o que eu falo. Idade, cresceu na igreja. Eu tenho 21 anos, eu sou cristã de berço. Meu avô é o pastor Pedro Paulo, ele era o pastor de Viamão antigamente. Então eu sou neta dele. E acho que basicamente, não sei o que mais que eu falo. Ótimo. Isso? Tá. Eu sou a Catherine, tenho 24 anos, também cresci na igreja. Também sou neta do pastor Pedro Paulo. E basicamente é isso. As duas são irmãs? Terceira geração. E somos irmãs, E somos irmãs. Tá, mas vocês estavam contando pra gente, vocês nasceram fora do Brasil? Sim, a gente nasceu nos Estados Unidos, na Filadélfia. Isso. E a gente morou lá, eu tinha 6 anos quando eu vim pro Brasil. Eu vim com 9 anos. Nossos pais viveram lá por 11 anos. Mas a nossa família é toda brasileira, né? Então, uma hora a saudade apertou e eles quiseram voltar pro Brasil e a gente conheceu a grande família que a gente tem. Ah, que legal. Tá, então, nesse rápido apresentação, vamos conversar mais um pouco. E qual é a ideia? A ideia hoje é falar sobre juventude apostólica, mais pro lado feminino do negócio, tanto, né? Que as irmãs estão aqui. E a gente formulou perguntas, então, hoje, para elas estarem comentando entre elas e passando como é que é a vivência, tá? Então, eu vou ficar meio de fora, só complementar, mas quem vai rodar o quadro hoje são elas. Ai, meu Deus. Não reparem que elas estão um pouco nervosas, normal, mas vamos rodar, então, já de início. Qual é a primeira pergunta que temos aí? Bom, qual o papel da juventude dentro de um culto apostólico? Então, tivemos essa pergunta escolhida e vamos conversar sobre isso, então. Bom. Mulher, dá sequência aí. Vai. Eu não sei o que responder, não. Eu já entrei pra igreja apostólica casada. Ah, tá, é verdade. Ah, mas nós A gente somos novos é ainda. casado, eu sei, a gente não, mas a gente tá falando de juventude no caso de adolescentes, jovens, a questão de quem é solteiro. Porque normalmente o pessoal casado, ou tu assume um ministério, ou tu vai trabalhar de alguma forma dentro da igreja, não é? Mas a juventude, às vezes, tem outros papéis sem ser o linha de frente, sem ser o pastor, sem ser o obreiro. Mas eu acho que a juventude tem outras responsabilidades, outras tarefas, tem outras... Vamos botar o nosso caso, então. Na igreja que a gente veio, a juventude era zero. A juventude não fazia Sentava no nada. fundão, ia só no banheiro E tomava água. e acabava o culto, tipo, era sempre o problema da igreja. A idade da juventude era a idade que eles desviavam e depois voltavam casados já com 35 anos, entendeu? Mas na igreja apostólica eu percebi que tem muito jovem. Eu acho que 40% da igreja apostólica é jovem. Sim. Então, como é que vocês se veem no culto? Eu acho que, assim, o maior papel do jovem, que nem tu falou que eles ainda não são linha de frente, eu acho que o maior papel é ser apoiadores dos pregadores, apoiadores dos cantores. Lá na igreja de Viamão, inclusive, tem até lugar marcado, assim, o segundo banco é o banco dos jovens. Então fica assim, de um lado é todo o segundo banco é das meninas, do outro lado é todo o segundo banco é dos meninos. Eu acho que isso faz toda a diferença, que estando na frente, tu tá participando, não tem muito como tu se desligar tanto. E a qualquer momento tu vai lá na frente, tu levanta a mão, tu corre que nem pastor, que nem o irmão Edson falou. Então eu acho que o maior papel assim do
do jovem solteiro, enquanto ainda não é linha de frente, é ser apoiador. E traz um prestígio, né? Sentar na frente, poder participar. E uma coisa que eu percebo é que os jovens na Igreja Apostólica têm muita oportunidade, né? Nossa, tem oportunidade para tudo. Eu ouvi falar que tem jovens solteiros que estão indo apoiar numa igreja do interior e, tipo, eles vão de carro, eles dirigem, eles pregam, eles fazem tudo. E as irmãs também, se quiser cantar, ajudar, vocês também cantam na matriz. Tem toda... Eu não vejo, tipo, restrição para os jovens, né? Sim. Tipo, você não pode fazer isso porque você é jovem. Tipo, quer fazer, faça, né? Ou você sente, às vezes, desafios em participar do culto? Nossa, do culto não. Eu acho que, inclusive, hoje em dia tá até mais fácil, que nem tu disse, tem várias atividades, assim, até hoje em dia tem o coral regional dos jovens. Eu não, assim, na minha adolescência, eu não participava muito. Então, eu tava mais distante, assim, mas desde que começou distante a aparecer... da matriz, né? Distante da matriz. Distante das atividades. Não de Deus. Mas desde que comecei a participar do coral, de todas as atividades, assim, da matriz, eu me senti muito mais... participante, até melhor espiritualmente. Quanto mais tu participa, melhor tá. E a gente se sente importante, né? Sim. Se sentir pertencente, eu acho que é também fazer parte, assim, das programações que tem para os jovens, coisas assim. E em relação a culto, estava lembrando que a palavra de Deus diz que a juventude é a força da igreja, né? E eu acho que isso se demonstra muito nos cultos. A gente estava brincando antes, né? A gente disse assim, o que é a nossa parte? É correr em volta da igreja. E não é só isso, mas de certo modo é ajudar a inflamar o culto, Somos assim. os que mais têm energia, né? Então, eu acho que faz diferença. No culto. Talvez para quem está nos assistindo e nunca viu um culto apostólico, mas uma coisa que eu me admirei, assim, é tu ver os jovens de pé enquanto o pregador está pregando. Vocês não lembram aquele congresso que teve o Coldmense, que ele começou a pregar e chegou um ponto que os jovens fecharam o altar e o púlpito, que ele subiu em cima da caixa de som e os jovens estavam assim, tipo, prega, pastor, prega. Imagina tu pregar num ambiente que o povo tem sede e, tipo, não são perdidos indo pro inferno, são jovens da igreja e eles sedentos. Então, nossa, isso é um prestígio que talvez as outras gerações não conseguem dar. Né? E eu acho que isso para nós é normal, mas isso não existe nas outras igrejas. Não existe. Não tem algo igual. O que mais você se vê de importante no culto, assim? As irmãs. Vamos falar das irmãs, assim, no culto. Bom, a gente participa bastante da parte dos louvores, né? Então eu sinto uma grande pressão de... eu sinto que eu tenho que estar bem espiritualmente, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar jejuando para conseguir ter transmitir unção, para conseguir transmitir sinceridade no hino. E escolher um hino certo para a hora certa. Na igreja, na nossa igreja local em Viamão, a gente ajuda muito nisso. Às vezes a gente escolhe o hino depois da pregação, né, assim, do altar, e tu tem que estar conectado. Acho que isso é o que a gente mais tem que ficar antenado para escolher o hino certo. Se antenar um pouco mais, porque a gente tem que estar prestando atenção para poder trazer um hino que não sei se daí é exclusivo da mulher, mas é o que a gente, assim, mais... É uma opinião mais pessoal, assim, né? E ver alguém chorando enquanto vocês estão louvando não paga a conta. Poder ver que acertou o hino e ver que o culto desceu glória. Com certeza, é muito honroso. É algo maravilhoso. Fechou essa pergunta? Fechou. Vamos para a próxima. 2. Qual a maior motivação para um jovem ir para a igreja, permanecer na igreja? Essa pergunta é boa? Qual é a maior motivação? Começa. Eu não sei se é genérico, mas a minha maior motivação é Cristo. É Jesus. O fardo é leve e, sei lá, com ele a gente é mais feliz, a gente tem mais leveza, tem mais paz. Ele é a minha maior motivação, porque a gente pode sentir que tá dando tudo errado, mas com Deus vai dar certo. Pra mim, com ele é melhor, sabe? Então, essa é a minha maior motivação. Eu acho que, por exemplo, para quem tá entrando na igreja,
eu sinto que no início, sim, são atividades extras, tipo um futebol com os irmãos da igreja, ou então um corujão. Eu acho que isso chama atenção. Até assim a cantina depois da igreja, por causa que tem aquela comunhão, isso chama atenção. Mas eu acho que depois que tu participa de um culto, é um conjunto, assim, é a convivência com os irmãos, e também depois que tu participa de um culto, tu sente Deus. Eu acho que não tem mais como tu não querer isso de novo. Sabe que tem um hino que é... Como é que era aquele hino? Agora eu esqueci. Eu ia falar, agora eu esqueci. Eu acho que era alguma coisa assim de no Santo dos Santos, tu não... Quem já pisou? Quem já pisou? pisou no Santo dos Santos Em outro lugar, não em outro lugar não sabe viver. Eu acho que é bem isso. Eu acho que depois que tu experimenta Deus, depois que tu sente o Espírito Santo, não tem mais como tu não querer isso de novo, não querer sentir isso de novo. Então, a maior motivação do jovem depois que encontra Cristo é Deus. E exemplos pessoais que vocês lembram? Coisas que fizeram vocês continuar? De motivação, Claro. tudo pra não pesar o clima. Mas é que é o que identifica a gente, né? Tá, eu vou tentar ser breve. Mas eu até tava comentando com a Catherine quando nos falaram da ideia do podcast. Eu falei, em algum momento eu vou ter que falar, Catherine. É agora. Meu Chegou a vez. testemunho. É agora. Prepare. Agora eu vou pregar. Mas na escola eu desenvolvi ansiedade. E era punk. Porque era aquela ansiedade de tu acordar às 4 horas da manhã, com o coração já acelerado, ofegante. Nossa. E era pelo anseio de ir pra escola. Porque o pessoal fazia comentários. Eu tinha amizade com todo mundo, mas era meio passivo-agressivo, sabe? Daí do nada vem um comentário, ou canta um hino pra caçoar, sabe? E isso me deixava muito ansiosa. Eu tinha 14 anos na época, então a gente tenta se encaixar, mas a gente não quer se encaixar no mundo, a gente quer fazer amizades e... Também isso, quer ser importante, né? Exatamente, isso gera uma confusão na nossa cabeça. E eu acabei ficando muito ansiosa, assim, de ter ansiedade, assim, como eu comentei, às 4 horas da manhã acordar. E eu lidei com isso por muito tempo. Daí teve até um culto que eu tava aqui na Matriz, e o pastor Éder foi orar por mim. E eu nem tinha comentado muito com ele sobre, mas ele orou e disse, tu pode achar que tu tá sozinha no barco, mas Jesus tá no barco contigo, fazendo referência àquela passagem, né? E no momento aquilo me deu tanta tranquilidade, me deu motivação, porque é como eu tinha comentado antes, a vida nem sempre é fácil, mas Jesus está no barco com a gente e isso nos motiva a continuar. Daí só para não terminar com um clima pesado, no congresso de 2024, que foi não mais escravos, mas agora, me corrige aí, irmão Edson, mas agora filhos do rei. Eu tinha colocado um propósito com Deus e eu pensei, Senhor, eu sei que tu pode me curar dessa ansiedade. E eu orei sobre isso e no culto de sábado daquele congresso eu senti Deus me curando, sabe? E hoje em dia eu sou curada da ansiedade. Esse é meu testemunho, é minha motivação quando eu lembro daquilo que Deus já fez por mim, sabe? E que eu lembro que Ele tá no barco comigo. E não importa o que for acontecer, Deus tá comigo. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo que eu preciso. Amém. Nossa, Daqui a pouco alguém pode olhar e pensar, isso aí pode ser qualquer coisa. Até não tá na pele, né? Exatamente. Quem tá na pele sabe o que é. E você, Moqueta? O meu testemunho não é tão bonito assim. Ou questões que te fazem não sair da igreja, ou é a tua gasolina, sabe? É que eu sempre falei pra Jenny que eu sinto que não é uma grande sorte, na verdade é Deus sempre comigo, e eu acho que isso me motiva demais, assim, sempre quando tem alguma coisa dando errado, Deus sempre faz acontecer, Deus sempre faz as coisas dar certo. E eu até fico falando pra Jenny, meu Deus, parece a Jenny tá brincando, meu Deus, mas tu é muito sortudo, Deus. É Deus, eu tenho certeza, sempre quando as coisas dão certo na minha vida, quando eu sei que é Deus, sabe, e acho que isso que me motiva, que
eu não consigo imaginar como é que eu conseguiria lidar com essas coisas sem ele, sabe? Então essa é a minha maior motivação. Uau. Esther, quer falar uma coisa? De quando tu era jovenzinha? Ai, a minha juventude foi diferente, né? Muito velha que minha esposa é. Cresci eu não cresci na igreja apostólica, embora tenha crescido em uma outra denominação. Mas o que acontecia pra mim, eu acho que, no geral, toda a juventude sente é se sentir muito sozinho. Então teve muitas épocas, muitas fases em que eu não é que não confiava, mas eu não queria contar o que estava acontecendo pros meus pais, eu não tinha outras pessoas para contar, então eu me sentia muito sozinha. E para mim o que é muito bonito dentro da igreja apostólica e é algo que me comove, é algo que eu gosto muito, é que quando tu entra para a igreja apostólica tu ganha uma nova família. E hoje eu tenho pessoas que são muito mais chegadas do que parentes meus, pessoas que eu gosto de estar perto, que eu posso passar o dia inteiro conversando, eu não vou enjoar de ficar perto daquela pessoa. E eu acho isso muito, muito bonito, porque por mais que o jovem lá fora possa se sentir muito sozinho, mas quando ele entra aqui ele se sente muito acolhido. Sim. E essa reunião dos jovens aos domingos na Matriz são de cidades completamente diferentes. Eles não conversaram, às vezes, durante a semana, mas chegam aqui e parecem que eles passam todos os dias junto. Eles conversam com muita naturalidade, muita facilidade. Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é uma coisa que ajuda o jovem a permanecer na igreja. É isso. Se eu quero botar em pauta, que eu acho interessante, uma motivação, que é o... não sei falar, mas é um ciclo que a gente vive que nos priva de muita tragédia. Né, que é o motivo de a gente ser feliz com coisas simples, mas que nem hoje o assunto seria mais de mulheres, né, jovens cristãs e tal, mas se eu fosse uma moça, né, eu gostaria de casar com um homem da igreja pelo fato de que no mundo os guris são muito bagaceiros. Não tô generalizando, tem muita gente boa no mundo, mas meio que ser fiel e amar uma pessoa só no mundo é motivo de chacota, sabe? Tipo, não, tu tá perdendo a oportunidade de ficar com várias meninas, não sei o quê. Então, se bem que hoje as mulheres também lá aí fora estão ficando bem promíscuas, mas que nem hoje eu sou casado e eu lembro que quando eu era solteiro e eu era guri, eu tinha um medo de dar errado no casamento e de passar uma vergonha numa separação, e era só hipóteses, né? Mas eu tinha ansiedade sobre isso. Tipo assim, meu Deus, é o sonho da minha vida ser casado. E daí bem no meu sonho vai dar errado. Sabe? Bem naquilo que eu mais queria, eu caso com uma pessoa errada e me estraga a vida. A vergonha de chegar na família, de ver os colegas e dizer, hoje sou separado e tal. E tipo, na igreja, eu sei que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza. Não vai acontecer. Porque a gente tá cercado, né, de coisas decentes, de coisas legais. Então, eu acho que não é só a questão espiritual, mas é também a vida cotidiana, que a igreja nos priva de tragédias. E vocês não são casadas ainda, né? Entendeu? Ainda não. Cadê Maria já se noiva? casar. Sério? Sério. Expectativas aí, expectativas. Pois é, mas nesse assunto também de matrimônio, né, de vida, não é motivação também vocês por estar na igreja? Com certeza. Eu acho que é totalmente outra realidade, né? A forma que as pessoas pensam no mundo e a forma que a gente pensa, os objetivos, o estilo de vida, os princípios, tudo é diferente. No mundo é tudo banalizado, que nem tu falou, por que tu não fica com várias pessoas? Ou então se, por exemplo, eu vou casar agora, por que tá casando tão cedo? Eu tenho 24 anos, não é tão cedo. Mas sempre tem essas críticas, assim, de tu não tá aproveitando tanta vida. Que eu aproveitar é realmente ser promíscuo, né, no mundo. Então eu acho que é totalmente outra realidade. Tu estando na igreja, tu vai encontrar uma pessoa que tem os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Fora a questão espiritual, é até a questão, assim... E um amor de verdade, né? Um amor de verdade, é tudo diferente. Então, realmente é uma motivação também, esse tópico também. Eu tinha um amigo meu que ele me perguntava muito, tipo, cara, por que tu casou? Eu falei, porque eu amo minha esposa. E daí, no ido da conversa, ele falou, e a Tomé te ama mesmo? Meu Deus. Porque na cabeça dele não existe isso, entendeu?
uma hora alguém vai puxar o tapete, Sim. entendeu? Uma hora alguém vai abandonar a casa. E ele mora com a mulher dele e ele não casa no papel, porque na cabeça dele, uma hora vai dar separação. Imagina, tipo, hoje eu tô casado, né? Mas quando eu era solteiro, eu ficava assim, será que alguém me ama de verdade, vai me amar de verdade? Porque eu não tava bem na igreja, né? E eu ficava pensando, será que um dia uma mulher vai me amar de verdade? Ou isso me corroía por dentro? E eu acho que isso acontece nos jovens do mundo. Sim. E na igreja, hoje eu sei que se eu estiver na igreja e eu e Esther tiver problema, eu vou ligar pro pastor e vou dizer, tu vem aqui em casa agora, que fechou o barraco aqui, me ajuda. E vai ter solução, sabe? Sim. Mas e quem tá no mundo, corre pra quem daí? Pro pai e pra mãe vai dizer, não, larga dessa bagaceira, você não te merece. E daí bota tudo fora, sabe? Então a gente tá numa caminhada que, tipo, a gente vai ser feliz. E ponto final. A gente vai ser feliz. Vocês não sentem essa proteção? Essa tranquilidade, eu sinto. Eu nunca tinha parado pra pensar assim como tu disse, mas de fato, sim, tem essa proteção, esse eu tenho pra quem correr, se eu precisar de ajuda. O pastor vai me ajudar, Deus vai acontecer. Eu sempre tenho essa certeza de que vai dar certo, Deus tá no comando. Agora, eu não sei como é que vivem sem Deus. Eu tento me colocar na pele de quem não tem tudo isso. Deve ser uma agonia. Bom, enfim. Somos de sorte. O irmão que está nos assistindo, está na igreja apostólica. Tu é de sorte, viu? Tu é de sorte. Mais um comentário? Acho que era isso. Acho que é isso. Pergunta 3. Quais os desafios dessa nova geração de apostólicos? Aí é com vocês. Meu Deus. Desafios da nova geração. Eu diria que nesse tempo de tecnologia, eu acho que o celular é um dos maiores desafios, até pra mim. Imaginei que iam falar isso. Porque, assim, tira tua atenção total. Fica um tempão ali no Instagram, em vez de orar, ler a Bíblia, em vez de buscar Deus. Sim, às vezes a gente pensa, não tive tempo de fazer meu devocional hoje. Não Mas tive meia hora no Instagram eu tive tempo. Então, tempo tinha, só escolheu. Então ele tira, eu acho que ele tira o foco, ele até ocupa a prioridade, assim, sabe? A prioridade devia ser ler a Bíblia, orar, buscar mais a Deus, e acaba sendo um entretenimento, sabe? Então eu acredito que a tecnologia de hoje em dia, esse fácil acesso, é o maior desafio, eu acho, da geração de hoje em dia. tô tentando pensar. O editor já vai cortando essa parte. Vai dizer assim, não corta. É que eu também fui pra esse lado mais da tecnologia, mas eu queria talvez não falar parecido Sim. com ela. Deixa eu pensar no desafio. E o desafio para as mulheres? Você acha que ainda é o telefone? Eu acho que, como a gente estava comentando antes, o pessoal questiona muita coisa em relação à doutrina. E a doutrina acaba, eu acho que, se mostrando mais em nós mulheres, né? Daí questionam muita coisa e... não que isso seja um desafio também, né? Mas entra agora muito a questão dessa geração da militância, né? Sim. Da mulher empoderada, liberta, independente, mãe solo, trabalha sozinha, essas coisas. Isso não bate um pouco de pressão em vocês? Eu acho que o papel foi totalmente... Não é... Acho que é deturbado a palavra. Distorcido. Eu acho que a vontade de Deus é que realmente tenha papéis. Não que a mulher seja menos que o homem, mas que hoje em dia realmente tem essa questão de que algumas mulheres até odeiam o homem, é feminista até ao extremo que chega a odiar o homem. Então eu acho que o mundo está cada vez se distorcendo os papéis e eu acho que o mundo fala com tanta convicção e às vezes quando a gente é nascido na igreja, a gente acaba indo por muito tempo, não sei explicar, a gente tem a convicção, mas por muito a gente vai assim indo no fluxo e tem que ter um momento que a gente tem que parar e analisar e estudar por nós mesmos e ter uma relação com Deus por nós mesmos. E às vezes tem esse limbo e o mundo fala com tanta convicção que daqui a pouco tu te vê acreditando no que eles estão falando. Quem sabe a mulher tem que mesmo ser mais, ou coisa do tipo assim. Eu acho que é como a Catherine disse, Deus fez o papel para cada um
E a gente tem que buscar se encaixar na vontade de Deus. Deus tem o melhor pra gente, ele não pensou em nada que eu quero que você seja menos. Não é assim. Pois é, eu fico pensando, né? Às vezes a gente tá em reuniões e as pessoas perguntam pra minha esposa, tu trabalha? E daí a Esther diz, não, eu ajudo meu marido. E as pessoas olham assim, nossa, coitada de você. Se eu fosse menos. Eles te E olham daí, assim. eu tô lá ralando, às vezes até às 10 da noite, sabe? Minha mãe em casa. Eu pensando assim, ai, como eu queria estar em casa, cara. E, minha mãe vai trabalhar. Ou coisa assim. E tipo, não precisa, porque eu vou sustentar minha esposa. E isso é ruim. Poder ficar em casa e ser sustentada, cuidada, né? Ter o cartão de crédito e o carro para poder sair. Eu sei que não é a situação para todo mundo. Ou é todo mundo se mexer já. Nada, produção. Na verdade, a mulher que fica em casa, né, que a gente fala, né, dona de casa. Não trabalha, como que não? Ela trabalha tanto quanto uma pessoa que trabalha fora. Imagina ter que trabalhar fora e cuidar da casa. A pessoa que acha que a mulher que fica em casa, não fala, fica em casa e faz atividade. Faz, não fica dormindo, né? Mas faz tudo que tem pra fazer numa casa. Te leva o dia inteiro. Tu vai trabalhar das 8 às 5 da tarde pra fazer tudo. Limpar, cozinhar, roupa, passar, enfim. É o dia inteiro. Então, ela não é remunerada, é diferente. Pois é, eu nunca vi uma geração onde a mulher é tão sugada e destruída. E, tipo, uma vez o homem tinha que morrer pela mulher. Hoje, cara, os homens não estão mais nem aí pelas mulheres, sabe? Eles querem usar, mandar embora, engravidar, não cuidar. E tipo, isso é bonito pra mulher? Nunca vi, cara. Nunca vi. De quando que isso faz sentido? E daí a mulher que é cuidada, que é protegida, que é amada, não, ela é retrógrada. Não sei como é que é esse nome, essa palavra. Não, ela é passado. Cara, e sempre foi assim, sempre deu certo. E daí essa geração de mulher quer fazer o contrário e querer dar certo, ainda ter que trabalhar, cuidar da casa sozinha, cuidar do filho sozinha. Cara, que pressão lá das mulheres. O que você tem a dizer sobre isso? Você? Eu, como um propósito pessoal, quando a gente vai fazer alguma coisa de cartório, algo do tipo, normalmente eles te perguntam qual é a tua profissão. E eu sempre ficava relutante. Então eu falava o quê? Secretária, porque eu ajudo meu marido na parte do escritório da oficina. E como um propósito pessoal, eu comecei a falar dólar. Como propósito pessoal, eu quero que as pessoas sintam esse choque. E se tu for fazer às vezes algum preenchimento em sites ou algo assim que eles te solicitam, não tem essa opção. Essa opção não existe como uma profissão. Porque de fato, não é bem uma profissão. Eu acho que é um propósito de vida, é uma forma de viver diferente. Mas eu tenho começado a fazer isso. E no início assim, do casamento, quando vinham esses questionamentos, era algo que me deixava assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar, o que vão pensar de mim. Mas eu acho que Deus traz uma certeza para nós de que a gente está cumprindo o papel que é o que Ele escolheu para nós, a ponto de que não importa o que os outros falem. Eu sei que eu tô no meu lugar certo, eu sei que eu tô fazendo o que eu tenho para fazer, então a opção das outras pessoas, se eles estão satisfeitos com isso ou não, se isso é aceito ou não pela sociedade, não me importa. Porque eu tô agradando quem é o principal, que é o meu Deus, é meu pai e meu marido também. Então eu acho que essa é uma situação que para as próximas moças, se você for casada, não vai trabalhar fora, assume isso como um propósito e faz isso com orgulho, não com vergonha perante a sociedade, faz isso com orgulho. Tá cumprindo um papel excelente. Sabe uma coisa que eu percebo nessa geração? Que a busca pelo individualismo é uma coisa muito grande. Que nem eu lembro quando eu estava sendo o terceiro ano, todo mundo ia para faculdade. E daí eu também fui para faculdade. Porque eu nem sabia o que eu queria da minha vida. Mas eu fui para faculdade que todo mundo ia. Eu fiz vestibular que meus colegas fizeram. Por final da minha turma, que tinha uns 37 alunos no terceiro ano, só 3 se formaram. E a maioria trocou de curso, trocou, desistiu. Sim. Só 3 se formaram. Então, os outros 34, nenhum se formou. Que eu fiquei sabendo, né? Porque um jovem, uma moça com 18 anos, 17 anos, nem sabe exatamente o que vai ser da vida. Porque as coisas mudam com a história. Só que se nós pararmos para pensar que uma pessoa sozinha, ela é obrigada a trabalhar para sustentar. Mas uma pessoa em dupla casada, dá para cada um fazer uma parte. Então, quando a gente está casado e a gente está no meio de uma sociedade, de uma igreja que nos cuida, nos sustenta, nos guarda, a gente não precisa ser o super-homem do mundo, até porque ninguém consegue. Então,
eu percebo que a geração impõe que a mulher tem que trabalhar, porque na cabeça dessa geração não vai ter casamento, não vai ter rede de amigo, vai ser uma pessoa sozinha na vida, óbvio que vai ter que trabalhar na vida. Então, eu percebo que falta esse senso de, tipo assim, tu é jovem, mas tu vai ingressar na tua própria família, tu vai ter a tua casa, tu vai ter teus filhos, tu vai ter a tua igreja. E isso está sendo arrancado dessa geração. Você não sente essa pressão, tipo assim, eu tenho que ser alguém, em vez de dizer assim, eu vou fazer parte de algo. Vocês não percebem isso? De certo modo, sim. Acho que o mundo inteiro está avançando e parece que se tu não faz uma faculdade é difícil de tu conseguir um emprego bom, eu não sei, essa é a pressão assim que eu sinto, mas... Na verdade, eu enxergo essa parte da pressão, mas, por exemplo, na minha experiência, na verdade, essa questão, assim, meus pais, eles sempre incentivaram a gente a estudar, a ir atrás de faculdade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e a gente tem que também, enquanto que eu ainda não tinha namorado, enquanto que eu ainda não era casada, um dia eu pensava em sair de casa e viver minha própria vida, então a gente também tem que ter essa opção, mas eu acredito que o principal objetivo é o papel idealizado por Deus e que a gente teria que se encaixar nesse papel, mas também, enquanto que isso ainda não acontece, se preparando para estudar, para viver a própria vida também. Eu acho que tem que ter as duas opções assim na mente. Não que seja errado totalmente buscar a faculdade, buscar conhecimento também. Só uma coisa que eu lembrei quando eu ia casar com a Esther, eu falava pros conhecidos que não são da igreja, até os da igreja falavam isso. Eles falavam, cara, tu vai ver o que é gasto. Cara, se tu trabalha 8 horas, ele trabalha 16, que mulher é gasto. Olha as coisas que, tipo, eu tava pronto pra casar, não ia mais voltar atrás. E os caras, em vez de incentivar, me falavam isso. Pois, por fim, a gente se tornou próspero depois do casamento. Eu não sei o que é mágica, porque agora é 2 bocas dentro de casa, é 2 roupeiros, mas a gente juntou muito mais patrimônio depois de casado do que quando eu era solteiro. Então, mulher nunca foi gasto. E, claro, eu tô falando com vocês, né? Mas não existe essa de que dois juntos vai ser mais difícil, bem pelo contrário, é bem mais fácil. E eu percebo que hoje é colocado para as mulheres da geração de que casar é um problema. E na Bíblia nunca foi um problema. Né? E eu percebo que as mulheres hoje têm medo de casar, medo de ter uma família, de se envolver, né? Não sei se vocês percebem isso ou não. Eu vejo isso mais assim, fora da igreja mesmo, assim. Justamente por esse pensamento diferente, assim, dos homens. Pensamento diferente das mulheres também, o mundo todo tá diferente, tá distante dos pensamentos cristãos, então acredito que seja mais, assim, o medo seja mais das mulheres fora da igreja, eu não vejo, assim, tanto medo eu sinto que é mais fora da igreja também. Na igreja não tem esse problema, né? Eu sinto que não. E na verdade, Eduardo, os jovens cristãos, ele vive princípios de Deus na vida dele, né? Não é o mundo que rege, que regras. Essa questão do empoderamento feminino surgiu ali por 2000, 2010, começou a vir assim com mais força, quando na verdade eles tentam mostrar, né, que a mulher sofre opressão, é discriminada, não é reconhecida, por que o homem ganha mais, enfim, tudo isso seja válido para eles, mas para nós, a pessoa que segue princípios de Cristo para a vida deles, nenhum homem é machista com sua esposa. Não. Ele é ensinado por Cristo a valorizar a sua esposa, o sexo feminino ser tratado com respeito, nunca se colocando, tanto que quando se casa, a primeira coisa que o pastor fala, né, quem vai fazer cerimônia, andarão um ao lado do outro, ambos uma só carne, não tem essa diferença. Então essa questão do empoderamento é mais uma coisa que se encaixa com aqueles que não vivem uma vida cristã. Fazer uma pessoa andar sozinha, uma mulher andar sozinha. Nossa. A minha esposa em casa é a minha rainha. O meu palácio, quem manda é ela. Quem determina as ordens é ela. Tá, lá em casa também é. Tem que concordar, né? Não, achei bonitinho. A Patrícia vai gostar dessa parte. O editor dá um close nessa parte aqui. O que mais, irmãs? Desse comentário aí. É isso? Quer falar do celular? Como é que vocês acham que passa por cima disso?
Porque é algo muito forte, né? Acho que disciplina. Acho que... eu acho que tentar ser um pouquinho mais... não sei como falar. É que eu acho que o celular, ele é uma tecnologia boa, de certo modo. A gente tem uma comunicação mais rápida. Hoje mesmo, quando a gente chegou, a gente... meu Edson, já chegamos. Facilita várias É coisas. difícil ficar sem. É difícil ficar sem. Porque hoje em dia... tô fazendo um trabalho na faculdade. Vamos fazer um grupo. Tem que se comunicar. Depender só do presencial é ruim, por exemplo, né? Então, em certos modos, a gente tem que saber usar bem essa tecnologia para as coisas boas e não permitir com que ela consuma todo o nosso tempo. Acho que esse é o que mais deixa a tecnologia como um vilão, é a gente não saber administrar o tempo. E hoje mesmo, como é domingo, meu celular ele notifica, você ficou tantas horas no celular. Eu não vou nem falar quantas horas que eu fiquei no celular, gente, diariamente. Mas daí eu vejo e fico, como assim? Muito tempo. Então, é uma constância de... A gente tá falando, mas a gente mesmo tem que melhorar, né? A gente fica muito eu já fiquei tempo. bastante tempo Mas... assim no Instagram e eu até tirei assim as notificações do Instagram. Até às que vezes não sai do seja- Instagram um tempo, né? E até desativar às vezes, pra que não seja assim, toda vez que entra uma notificação de qualquer coisinha, daí eu já entro nos videozinhos, porque é aquela dopamina barata, assim, sabe? Ele te prende a atenção, daí tu fica, quando vê, tu já tá 1 hora no celular fazendo nada. Então, até eu faço a estratégia de tirar, assim, as notificações dos aplicativos que eu não quero. Tem gente que tira faz jejum de rede social, coisa assim. Eu não sei se é válido ou não, acho que talvez vai do individual de cada pessoa, né? Mas eu acho que talvez colocar como propósito, vou melhorar nesse aspecto, se eu tô vendo que tá prejudicando a minha vida, né? Sim. E quando fala de chamado, o que passa na cabeça de uma irmã da igreja? Chamado. Porque tem a ver com atitudes e comportamentos, né? O que passa na cabeça de vocês? Falando da minha experiência pessoal, eu sinto que é uma vontade de querer fazer algo a mais, não ficar só no eu. A gente vai todo sábado, toda quarta, todo domingo, e eu e Deus, mas eu acho que o chamado talvez tenha a ver com fazer algo pro coletivo também, seja para ser chamado pro louvor, para trazer uma palavra, ou pro grupo de irmãs, não sei. Para mulher não tem a pregação, não tem ser pastor, o chamado. Eu acho que talvez na minha cabeça a primeira coisa que vem é mais pro lado masculino, né? Nisso de chamado para ser pastor ou coisa do tipo. Mas acho que para mulher é um chamado para fazer algo a mais por ele. Daí depende do que Deus quer de ti, se é do louvor, se é... Às vezes é ser uma mulher de oração também, para poder ajudar no altar, orar pelas pessoas. Em geral é isso. E é uma coisa que dá medo ou dá euforia? Não, eu fico animada, assim. Eu também. Eu sinto que, por enquanto, meu chamado, assim, é o louvor, mas também se Deus me chamar pra qualquer outra coisa que Ele queira que eu faça, tô disponível, vou atrás. É que eu sinto que a gente tem essa sede de querer fazer algo pra Deus, sabe? Na nossa igreja a gente ajuda em tudo que é área. A gente parece Cozinha. É sim pra tudo. Sim, a escolinha, até regendo o coral eu tô agora. Eu nem sou a melhor cantora. Então, acho que podendo pegar junto e ajudar, a gente tem essa vontade. Então, pra mim, pra minha irmã, eu acho que é mais uma questão eufórica do que medo de Deus me chamar. Não, me chama, Deus, que eu quero te ajudar, eu quero fazer a obra. Fazer mais. Okay. Então, Jesus. Sabe, uma vez eu tava orando e daí eu tava cansado, sabe? Deus e o irmão olhando pra mim assim, tu tá cansado, né? Daí sabe quando tu pensa embaixo, será que eu tô doente? Só uns 5, 6 falaram, tá cansado, né? Aí eu fechei os olhos e falei assim, Deus, eu acho que eu tô cansado. Aí parece que veio Deus falando assim, será que tu pode fazer um pouquinho mais por mim? Será que tu pode fazer um pouco mais por mim? E daí eu percebo que, mesmo que a gente faça bastante, Deus sempre chega para nós assim, não, eu acredito que tu pode fazer um pouco mais. Eu acho que tu tem capacidade de fazer um pouco mais. Então eu acho que chamado, tanto para o homem quanto para a mulher,
é uma força que não deixa a gente parar, sabe? Porque a gente nunca está satisfeito. Sempre dá para fazer um pouquinho a mais por Jesus, porque no final é satisfatório o resultado de um altar. E eu percebo que os jovens, às vezes, eles têm receio, parece que têm medo do chamado. O que vocês acham que impede um jovem de viver algo grande para Deus? Não sei se essa é a pergunta certa, mas... É que eu acho que elas não têm esse problema. Não, mas eu entendi, mas Mas às vezes eu percebo que tem moças e jovens que estão estagnados, sabe? Às vezes o ministério tá dizendo, vai, faz, vamos lá. E eu assim, não sei, acho que eu não tô pronto. Dá uma saudação? Eu não tô preparado hoje. Sendo que as oportunidades estão ali, sabe? O que vocês acham que impede um jovem apostólico de viver uma grandeza de Deus? Acho que falta aquele pinguinho assim de coragem de fazer, por mais que tu não chegou lá ainda. Eu não sinto que eu cheguei ainda no nível que eu quero chegar no nível espiritual, mas por mais que tu não esteja lá ainda, tu já tá agindo como se fosse que tu já tá lá. Então eu acho que isso te ajuda a tu superar esses medos, sabe? Eu acho que a maioria é medo. Eu tenho medo, mas tu canta, tu sabe cantar. Então, por que não usar isso pra Deus, sabe? Tu não precisa ser a melhor cantora pra louvar a Deus, sabe? Então eu acho que é superar esse medinho e já agir como se fosse que tu já é a mais espiritual, tu já é ali com Deus. Eu acho que tu tem que sempre agir conforme o teu objetivo, como tu quer ser, tu já tem que agir como se tu já é essa pessoa, sabe? Eu concordo, eu acho que o medo trava muito. Eu sinto isso às vezes também, medo de Uma coisa nova, uma coisa diferente. Passar vergonha? Exatamente, ou errar um hino, vamos supor, e estraguei com o culto. Então, então, às vezes a gente fica com esse medo. Tem até aquele hino que fala, então me tira o medo, que diz, Moisés, suba em meu lugar. E às vezes tem aquela frase que é, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu acho que é basicamente isso pra Deus. Tem que, por mais que a gente não ache a coragem, tem que fazer por Deus. E tem uma frasinha também, só nas frases, né? Só nas frases. Que é, no final do dia importa o que Deus pensa sobre mim. Então, se tu fez o teu melhor, não importa o que os outros pensam, tu fez a tua parte e eu acho que Deus vê o teu coração, sabe? Eu acho que o medo trava muito, assim. Muitos chamados. Eu acho. Tipo, até hoje eu tava assim, será que eu vou mesmo no podcast? Que eu vou falar? Eu não tenho o que falar. Tá, vamos que vai dar certo. Pra ver o que dá, né? Vamos ver o que vai dar. Então acho que tem que ter esse pinguinho de coragem, sabe? Uhum. Bom, estamos encaminhando pro final, então. Obrigado, irmão, por ter ficado até aqui. Eu achei muito proveitoso ter a voz feminina. E para encerrar, irmãs, o que vocês teriam a dizer a toda jovem, sabe, que está ingressando na Igreja Apostólica ou que está passando por essa transformação? Porque a juventude é uma fase muito importante da vida. Eu digo para todo mundo, a minha vida de jovem foi mais difícil do que hoje de casado. E com 30 anos, sabe? Eu enfrentei mais batalhas quando eu era jovem do que agora quando eu sou casado. Agora eu tenho minha casa, tenho minha vida, faço o que eu quero. Mas quando eu era jovem, era muita pressão, sabe? O que vocês têm que falar assim para motivar a juventude? Vai, com vocês. Brilho. No final do dia. Eu acho que vale a pena tu entregar tua juventude a Deus. Eu acho que é mais fácil tu estando na igreja, tu se guardando teu coração, do que estando no mundo, se machucando e só tendo decepções, sabe? Eu acho que vale a pena estar na casa de Deus nessa época da juventude, sabe? Eu concordo. Eu acho que, para resumir assim, tudo basicamente que a gente falou, a igreja ela proporciona uma família. Às vezes a gente se sente sozinho como jovem, mas aqui a gente tem um grupo de amigos de verdade, que querem nosso bem, e uma cobertura espiritual de pastores. E ter Cristo na nossa vida torna tudo mais fácil. Eu acho que essa seria nossas palavras de incentivo. Esther, encerra pra nós aí. Oh, meu Deus. Tem uma... Agora eu vou pegar as frases. Eu adoro, eu tenho várias anotadas. Mas tem uma que eu gosto bastante, a gente tava falando sobre medo. Que ela diz... Eu não lembro quem é que foi que falou. Foi alguém aqui da igreja, mas alguém falou que o medo é a ausência de fé.
Se tu está com medo de alguma coisa hoje na tua vida, tem algo que tá te apavorando e aquele medo tá te travando, a tua fé tá fraca. Ora, pede a Deus, aumenta essa fé e vai, porque tu vai conseguir. Vocês fizeram hoje um excelente podcast, mesmo com medo. Então, Deus prepara a gente ao longo do caminho. E se tu tá com medo porque não tá pronto, não te preocupa, no meio do caminho Deus vai te preparando e vai te ajudando. Então, o teu medo é a ausência de fé. Ora até que tu tenha fé suficiente para vencer o teu medo. Eita! Foi boa. Então, meus irmãos, estivemos aqui hoje com a nossa primeira experiência sobre juventude apostólica, junto com as irmãs. Eu achei muito proveitoso, irmãs, muito proveitoso. Mulheres de conteúdo, hoje tendo a participação da minha esposa, que também é muito bom. Eu sei que vocês são tímidas, mas parabéns, parabéns. E teria muito que falar. Nossa, vocês têm muito conteúdo que às vezes é difícil botar em prática. E sabe que sempre quando termina uma gravação, uma coisa assim, eu saio pela porta e fico pensando, poxa, eu podia ter falado isso, podia ter falado isso. Né? Podia ter falado isso. Mas é assim mesmo. Vamos ao quadro 2 mais pra frente. E fique na paz, meu irmão. Ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Segue a gente, estamos aí. Se um dia quiser ver um culto apostólico, por favor, entre em contato com nós. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado, irmãs, pela participação. Obrigado, irmão Edson, por ficar firme com nós aí na produção hoje. Glória a Deus. E estamos aí. Até a próxima. Fique na paz.